Estamos ao vivo, estamos. Pronto, tá dando certo lá e tá dando certo aqui. Um pouquinho mais pra cá. Minuto. Oi, Keline. Aí tá longe. Oi, Larissa. Bom dia, gente. Bom? Dia. Oi, gente. Nós não almoçamos, né? Quem que tá ali? Oi, Larissa. Oi, Larissa, tudo bom? Fala que eu conversei Larissa, aí é a Keline. Larissa, o som aí tá saindo? A gente está usando um microfone que a gente não sabe se funciona. Como é que tá o áudio aí pra vocês, gente? Se vocês preferirem ver a live de pé, vai lá no perfil da Realize a aba. Aqui no meu perfil vai ser deitadinho, porque depois vai para o YouTube. O nosso canal. Tá? Sim, tem som. Ótimo. Agora só que eu tô incomodada aqui que a minha dopamina tá batendo no microfone. Eu botei o meu microfone aqui. É aqui o meu coisa meio. Não tem Tá bom, mas meu vestido é justo. Deixa eu botar pra tu. Tu quer desse lado? Mas assim. E assim. Deu? Não, menos. Vocês estão ouvindo, tá tudo bem? O microfone funciona. É o que importa. Então vamos lá. Ei, bom dia. Cadê a Helena? Quem é de Helena? Não O tem som Helena. tá saindo ótimo lá. E aqui também o som tá Tá saindo saindo bem. tranquilo. Milagre, tá dando tudo certo hoje. Então vamos lá. Bora começar. Hoje a gente não pensou no textinho, né? Que a gente ia falar. Tipo, que nós somos. Eu sou a Lidiane Queiroz. A gente vai Padronizar. uma intro e provavelmente uma áudio também. E aí vocês vão dando feedback pra gente, tá? De qual fica melhor. Mas a gente ainda não pensou nisso. A gente faz uma enquete. De quais informações eles querem? A gente grava, sei lá, a gente resolve o que a gente quer falar, grava e faz uma enquete lá pro pessoal que o povo gosta também. Mas eu sou a Lidiane Queiroz, eu sou do Pará. Pronto. Nós somos analistas de comportamento. A gente tem mestrado e doutorado na área. A Ana tem certificações do BCBA e do QBA. E a Lid é especialista em gestão de pessoas e OPM. A desempenho. E nós em ACT. E nós, As duas especialistas em ACT. Então, E nós somos sócias na Realize, que é uma empresa que presta consultoria, supervisão e treinamento em análise do comportamento aplicado. O trabalho que a gente faz é um trabalho então de consultoria, de supervisão, justamente para auxiliar as pessoas na tomada de decisão das melhores práticas, das práticas éticas, e esse é o serviço que a gente faz, né, que a gente presta. Muito bem. Toda quinta-feira a gente está aqui na live Almoço com a gente, conversando sobre temas que a gente acha relevante, aceitando sugestão de vocês sobre quais temas a gente pode conversar. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, ao mesmo tempo que ele é amplo, ele é específico. Por quê? Porque ele fala de uma coisa, algo que acontece e que acontece em todas os braços que a for olhar, para todo lugar que a gente olha. Atualmente o nosso mundo está contaminado por isso. Isso o que, Ned? A desinformação. E o quanto que isso pode ser prejudicial para as nossas vidas e como que a gente pode fazer para não contribuir, às vezes não intencionalmente, né? Mas como que a gente faz para não contribuir com a desinformação. Então eu acho que isso é importante da gente saber. A primeira coisa que eu andei pesquisando, né, vendo, é o que é desinformação e o que é fake news. E eu entendi que a fake news, ela está contida nesse guarda-chuva mais amplo que é a desinformação.
E a desinformação é um conceito que inclui qualquer tipo de informação falsa ou enganosa que seja criada, disseminada ou promovida de maneira intencional com o propósito de enganar e confundir. A desinformação pode assumir muitas outras formas além da fake news, como memes, imagens manipuladas, vídeos falsos, declarações distorcidas que circulam nas redes sociais, mensagens de texto e outro. E essa tem sido algumas dos principais problemas da atualidade. E tem uma coisa também que tem acontecido, que vai ter relação com o que a gente vai falar hoje. O mais novo lançamento do livro do Yuval, o Nexus, no começo, no prólogo do livro, ele fala sobre a desinformação e a ingenuidade das pessoas que acreditam que consumir mais informações, notícias, isso está aproximando da verdade. Quando na realidade a gente nunca teve uma era onde a gente mais alimentado, munido de informação e mesmo assim tão distante da verdade, tão distante dos fatos em si. E a gente sofre esse desafio que é saber aonde consultar, quem confiar, qual fonte confiar para que a gente possa responder apropriadamente a isso. E como que a gente julga, né, se uma fonte confiável ou não? E eu acho que isso é muito sério da gente fazer, da gente pensar, especialmente agora que a gente entrou numa nova etapa da evolução digital, que é a inserção da inteligência artificial no nosso dia a dia, para todas as coisas. Então, se antes era um conceito mais distante, algo restrito a grandes corporações, né, ou coisas mais pontuais, hoje está ao alcance da mão, ao alcance do computador. E isso, como qualquer outra ferramenta, como qualquer outro conhecimento, pode ser utilizado em benefício da sociedade ou em malefício da sociedade, como um prejuízo para a sociedade como um todo. E eu acho que isso é importante da gente conversar. Em benefício da coletividade ou em benefício próprio de um indivíduo ou poucos indivíduos? Que outra coisa que o Yuval discute, porque ele fala o seguinte, que esse movimento da gente tá se sentindo mais informado, ele faz com que pessoas específicas ou grupos específicos produzam um volume muito grande de informação enviesada para atender aos interesses individuais ou desse próprio grupo, em relação ao conhecimento farmacêutico, em relação a várias coisas, assim, e eu acho que isso tem sido, de fato, algo que a gente precisa observar com mais seriedade. Eu acho que sobre fake news a gente já vem falando certo tempo, desde antes da eleição de 2020, eu acho, que foi quando a gente viu o tamanho do buraco que a gente estava e como, não era só uma questão da sua tia de Araraquara receber um monte de postzinho, de teoria da conspiração. Era realmente uma coisa que podia influenciar, nas tomadas de decisão que vão afetar de verdade a vida das pessoas. Se vocês quiserem procurar aí, vão no canal Nedologia, tem uma série de vídeos chamada série Fake News, que foi feita justamente nessa época, em que eu e vários outros cientistas, a gente realmente foi pesquisar o que era isso, como ela acontecia, de onde ela veio e o que ela podia causar. Então, assim, em termos de consequência, não só a consequência da própria desinformação, sabe, na verdade é a mesma coisa que o Reis fala quando ele fala de segmento de regras, que tem tracking e o compliance, que o tracking você aprende a seguir regras fazendo o que a regra manda, certo? E o compliance você aprende a seguir regras.
empresa. E aí você Segue qualquer regra. Então, você tem essas duas, né, esses dois processos ali acontecendo. Então, não só é ruim imediatamente porque a pessoa faz aquilo que a notícia falsa, a desinformação está mandando, como ela cria esse repertório de se engajar com essas coisas, de seguir essas coisas, de deixar que essas desinformações controlem o comportamento dela. E tem prejuízos gigantes, mas o principal deles é desviar a atenção do que realmente está sendo discutido, analisado. Então, a gente vai chegar lá no link com as nossas lives anteriores, que é a quem serve determinado conjunto de documentos, qual o propósito real. A gente falou muito disso, né? O show de mágica, o que está acontecendo aqui na frente, o que acontece aqui atrás. Mas existe, assim, prejuízos muitas vezes irreparáveis para determinados grupos, a depender da força que essa desinformação faz. Por exemplo, eu dei uma pesquisada aqui enquanto a gente estava conversando sobre o impacto das notícias falsas sobre o evento meteorológico que aconteceu ontem, ainda já passou. Ontem à noite chegaram até, o toque de recolher até 10 horas na Flórida, em relação ao furacão Milton. E aí, esse site de notícias que eu estou lendo, ele fala que o impacto foi significativo significativo no comportamento das pessoas, principalmente nas redes sociais, que é onde ele se espalha mais facilmente, e inclusive candidatos, não vou dizer nome, mas assim, eu acho que vocês imaginam, que disseram que o clima estava sendo controlado pela oposição. Então, que isso era criado, o furacão estava sendo criado por causa, né, a partir da oposição. Então, não tem base científica, aumenta a desinformação, alimenta a teoria da conspiração, tira o foco, desvia a atenção de medidas que são necessárias de serem tomadas de fato. Então, eu acho que o principal efeito deletério de uma desinformação é que ela cria um movimento que ele parece ser em caminho de uma resolução. Nós vamos juntos então, vamos combater tal coisa, vamos fazer isso, sendo que está sendo perdido tempo, investimento, né? Indo para lugar nenhum, enquanto quem realmente, ativamente promoveu a informação falsa está agindo em relação aos próprios interesses. Sim, sempre. Então, se a gente for pensar em fake news, que é um dos tipos de informação falsa, né, os sistemas ali de informação falsa que existem por aí, na fake news existe uma engenharia de fake news. Fake news não é um fenômeno espontâneo de um grupo. Ela é, né, literalmente fabricada com um determinado propósito. Essa é, inclusive, uma das características definidoras, né, de fake news. Existem, eles chamam de fazendas de fake news. Fake news farm. Né? Ou seja, são contratados um grupo de pessoas, geralmente gente que entende de comunicação e gente que entende de TI, porque você precisa produzir e porque distribuir rapidamente. Ela precisa, né, rapidamente ser disseminada. Então, essas pessoas, elas recebem as instruções sobre o que elas, né, qual é o objetivo ali da coisa, e aí elas constroem a fake news. Então, chama fake news porque ela tem a apresentação, né, de uma notícia jornalística. Então, você põe a apresentação como se fosse uma notícia jornalística, uma estrutura de uma matéria de jornal ou de uma matéria, de uma reportagem, e você usa uma informação verdadeira para passar uma informação falsa. Igual tem acontecido recentemente na nossa área de análise do comportamento. Igual tem acontecido com os diversos ataques coordenados que parecem só assim, finalmente todo mundo está vendo. Na verdade, não é. Existe um grupo corporativo
arquitetando de maneira coordenada Sim. para que a determinado conjunto de informações seja viralizado, com palavras que geram, despertam um interesse imediato. Sim. Falou manicômio Sim. e uma prática de algo. Como assim manicômio hoje em dia? São os clickbait. É o clickbait. Eu estava olhando aqui no set, né, das etapas da fake news. Então, existe um grupo que cria, né, o conteúdo, que era o que tu estava dizendo. Então, ele explora temas emocionais, polêmicos, de interesse público, justamente você tem que viralizar rápido, né? E é incrível como são pessoas com muito conhecimento, não só em comunicação, como em psicologia, né? Porque a fake news tem a óbvia, qualquer desinformação, tem a óbvia, né, missão de modificar o comportamento das pessoas, controlar o comportamento das pessoas de alguma forma. De alguma forma. Né? Então, se é uma notícia, então sempre tem um pacote, que é essa notícia que ela é real até um certo ponto. Distorce o fato verdadeiro, né? Ela faz isso. Ela é real, então nesse pacote que você vai introduzir ali o vírus, né, da notícia falsa, que faz sentido no mundo. Certo? E aí, geralmente, essa notícia, ela é escolhida entre coisas que provocam sentimentos e emoções. Porque quando você estimula, né, dá um prompt ali, um input para você ter uma resposta emocional, o seu organismo, né, ele vai meio que relacionar tudo que está acontecendo. Pessoal que está aqui deitado, tá com eco? A Helena tá dizendo que tá com eco. A galera falou que tava ok. Quando a gente entrou, Helena, a gente perguntou e o povo disse que o áudio tava tranquilo. Agora eu não sei. Tem aquele negocinho vermelho. Porque alguém, quando entrou, pediu pra participar com a gente e aí a gente não. Eu nem vi quem é. Mari, você que entrou aqui, tá com eco? Esse que tá deitado? Ela entrou agora. Acabou de entrar. Oi, Pamela, boa tarde. Desculpa. Eu tenho que arranjar um. O seu tá ok, já, porque você tá num que a gente tá sem microfone. Mas nesse outro que é pro canal do YouTube, a gente tava com o microfone e a Helena tá dizendo que tá com eco. A gente pode tirar um microfone. Pode tirar. Está com um pouco de eco, sim. Então, peraí. No meu computador funciona perfeitamente. Você quando liga. Pronto. Guarda lá, na caixinha. Tem que tirar um negocinho dele, senão ele não desliga. Daqui? Peraí, gente, eu vou tentar não balançar muito. Um minutinho. Pronto. Tirei, eu acho que eu não fiz nada. Pronto, gente, vamos retomar. Então, parece que é uma coisa... E isso que é o perigoso da desinformação, da fake news especificamente, porque a desinformação tem várias... Mas a fake news, ela tem uma cara de verdade, ela tem uma roupagem informativa, então ela tem todas essas características que muitas vezes iniciam se alimentando de algo que de fato aconteceu, porque aí, quando você pega algo que de fato aconteceu, é muito difícil de você acreditar que aquilo é uma mentira de cara. Fala, não, mas eu vi. Não, mas igual tá acontecendo com o dossiê da maldade. No dossiê da maldade, as pessoas falam assim, não, mas não tá errado. Existem muitos lugares que a prática é manicomial. Foi a primeira coisa que nós também falamos, foi. Essa parte é verdadeira. Existem má práticas? Existem. Então a gente precisa combater as práticas ruins que realmente fazem mal e existem. Agora, toda intervenção ABA é intensiva e, portanto, é manicomial e, portanto, faz mal. E daí tá todo mundo sendo obrigado a fazer a intervenção ABA porque, sei lá, eles acham que a gente é os Illuminati, né? Se soubesse como dá um trabalho para reunir 3 ou 4 pessoas de análise de comportamento para fazer alguma coisa, vocês não achavam que a gente era tudo os Illuminati que decide o destino da humanidade em alguma reunião secreta, uma seita secreta. Mas enfim, e aí é isso. Então você tem ali,
né, a sua embalagem, que tem as características de ela é verossímil, provavelmente verdadeira, e ela vai diretamente provocar uma resposta emocional. Imediata. Então precisa acessar ali. O vídeo aqui tá na vertical, gente, porque aqui vai pro YouTube. Ali, para assistir agora pelo Instagram, é pelo perfil da Realize Aba. Então tem toda essa engenharia que é a construção do conteúdo, e tem uma outra coisa que a gente fala, bom, eu falo muito isso para vocês, ensino como fazer, que é a identificação do público-alvo que melhor estará sujeito a acreditar nessa informação ou a consumir essa informação. Então veja, nada no que diz respeito a conhecimento ou ferramenta é em si bom ou ruim, mas o uso que se faz disso. Então eles fazem uma identificação de público-alvo, aonde essas informações vão ser mais facilmente consumidas, compartilhadas, né, e exploradas. Então, o que a desinformação, a fake news especificamente, explora? Preconceitos cognitivos, viés de confirmação, né? Pessoas tendem a acreditar em coisas que elas já previamente achavam que era. Então, viu aí? Eu sempre falei tal coisa, eu sempre disse que isso aconteceria, agora tá vindo aqui alguém. É muito mais fácil a gente discriminar, né? A gente localizar isso no meio de um monte de coisa, que é esse fluxo eterno de informação o tempo inteiro. Por que aquilo ali chama a atenção da gente? É discriminável. Porque já era uma coisa que de alguma maneira a gente pensava. A gente já pensava aquilo, isso que é viés de confirmação. Ah, mas eu tô vendo agora que em todo lugar, todo mundo tá recebendo diagnóstico de TDAH. Será que é tanto TDAH assim no mundo? Eu não sei de onde é que a Ana tá tirando isso. Você que me pergunta aqui, não, Lizzy. É porque como nós somos TDAH, todo mundo que conhece a gente, quem a gente conhece, está no nosso círculo social, provavelmente também é. Porque existe um negócio chamado dupla empatia. Cérebros neurodiversos se comunicam de uma determinada forma, diferente de cérebros típicos. Então, a gente costuma se aproximar das pessoas que, né, se comunicam bem com a gente, se identificam com a gente, entendem a gente, quem a gente entende. E é por isso que todo mundo que a gente conhece tem TDAH, porque, né? Até minhas clientes têm TDAH, é um negócio impressionante. É terrível. Inclusive, Helena, ela não disse que ia fazer hoje. Helena, mulher, outubro, a Ana disse que é o mês da conscientização do TDAH. Então a gente precisa colocar isso no Instagram da Realize, porque as duas gatas da Realize têm diagnóstico de TDAH. Então a gente precisa falar sobre isso. O bonde do Venvance passando na sua telinha. Ai, Jesus, cara. Então é isso. Então, viés de confirmação a gente presta muito mais atenção em coisas que confirmam o que a gente já acredita. Porque isso né? Isso é sentido como reforçador. Gente, você vai, reforçador. É gostoso, né? É muito melhor do que começar a entrar em dissonância cognitiva. Que é, nossa, meu Deus, tudo que eu sabia está errado. O que eu falei para vocês de derivação? Né? Meu Deus do céu, eu não consigo mais entender o que está acontecendo, tudo está errado, tudo que eu acreditava que era verdade, talvez não seja, eu estou pensando. Essa situação é muito ansiogênica. Muito ansiogênica. Muito. Então, é muito melhor, né, eu selecionar aquilo que confirma as minhas crenças. Então, o que essas fazendas de fake news fazem é dirigir cada pacotinho de fake news para um público que vai prestar atenção nisso. Exato, e que são essas pessoas, né, que já têm essas regras fixas, muito bem estabelecidas e tudo mais. E aí também tem, dentro desse conceito de fazenda que a Ana trouxe, né, de engenharia da desinformação, da fake news, perdão,
tem os mecanismos de disseminação. Você vê, é tudo os grupinhos de WhatsApp, das tia, do pessoal da família, aquele grupo mais conservador do trabalho, e aí isso vai... O grupo de Facebook que já tem a primeira opção. Aquela tendência, né? Então, por exemplo, lembra daquela pesquisa que a gente falou esses dias, que também era usada lá no dossiê da maldade para argumentar que a aba causa estresse pós-traumático nas pessoas? Então, aquela pesquisa especificamente, é ótimo que tem um total de 4, né, que a gente achou. Né? Todas elas são de relato, nenhuma delas de fato mediu alguma coisa, só mediu o relato das pessoas, compilou o relato das pessoas. Mas essa que ficou mais famosa, que fazia uma correlação direta entre sintomas de síndrome de estresse pós-traumático no adulto com o fato dele ter passado por terapia ABA quando era criança. Essas pessoas que deram esses relatos, responderam essa pesquisa, eram de um grupo de Facebook de autistas adultos verbais contra a ABA. Será que tem algo mais enviesado do que isso? Então, e vejam, agora a gente está indo para uma outra subcategoria de desinformação. Não é mais a fake news. Porque não é uma fake news. Não. É um artigo científico com dados verdadeiros. Pois é. Mas agora esses dados estão sendo intencionalmente ou não, às vezes não. Mas nesse caso sim, manipulados para reforçar, focar uma distorção específica dentro daquele contexto. Isso. Né? Então, todo mundo que está aqui conhece, né, o abençoado artigo que saiu na The Lancet em 1900 bolinha, fazendo uma correlação entre vacinas e autismo. Pois é. Né? Então, naquele artigo, até havia dados manipulados, sim. Mas veja, é uma revista científica, com método científico, né, com informações válidas, mas elas foram manipuladas de maneira a produzir o resultado que eles queriam que fosse divulgado. Né? Que são os grupos de controle da situação. Então, a gente não está falando assim, nossa, como você é besta, se deixa enganar por... Não. Existe todo um arranjo de contingências antecedentes e consequentes para que você emita o comportamento, ou pelo menos 2, o de acreditar, confirmar e o de disseminar, consumir e o de disseminar. E além disso, para vocês verem como a coisa é forte, ainda existem os robôs. Os robôs que eles fazem várias publicações, que tem muitas curtidas, então você começa a ver muito daquilo em todo canto que você... no Google que você tá, no Instagram que você tá, pro Facebook que você foi, pro X que tá voltando, diz que não morre, né? Já estragou o brinquedo. Diz que... então, grupos e comunidades fechadas também, que aí a gente reforça cada vez mais o que a gente acredita. Então, esse é um tema importante da gente conversar, porque eu tenho visto, por exemplo, no meu Instagram, quando eu passo os stories de alguns analistas do comportamento, atualmente as pessoas dizendo assim, nossa, mas eu me dói que a análise do comportamento está sendo atacada. Nossa, eu estou muito preocupada com essa avalanche de ataque. E aí eu fui estudar um pouquinho da história da análise do comportamento no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E aí, algumas pessoas que eu pesquisei, Botomé, Guerin, disseram que... disseram que desde a apresentação da análise do comportamento, ela vem sendo perseguida, ela sofre ataques. Então, esses ataques vão e vêm em ondas. E tentar entender por que esses ataques acontecem, qual o fundamento desses ataques é relevante para que a gente continue investigando e refinando se de fato a análise do comportamento funciona ou não, né? E não é só assim, é atacado porque está sendo visto, é atacado porque está sob os holofotes. Às vezes é uma porcaria mesmo e tem que jogar fora.
Então, precisa ser monitorado. A gente fala, a Ana fala nas consultorias dela, eu falo nas minhas consultorias. O da Realize caiu? Não, os dois não viu. Pra gente não aparece que caiu. Não, ok. Gente, vocês que estão aqui na Realize, caiu? É a Mari que tá Mas eu falando. acho que caiu pra você. Não sei, ninguém tá respondendo. Tem que ver se... Ah, não, a Mari, tem que ver se quando os ataques... Então, e aí, voltando... Não caiu, ó. Não caiu. Mari, foi alguma coisa na sua internet, na sua conexão. Procura aí um pouquinho, depois você volta lá. Ó, minha mãe tá dizendo que aqui não caiu. Ai, tudo bem, Maria Helena. Então, assim, o que eu tava falando? Você estava falando que você foi olhar, né, esses ataques, a análise de comportamento, elas são desde o começo, desde lá, 1930, e eles vêm em ondas, né? E eles podem ser ligados com determinadas... Eles podem ser uma tentativa de controle quando determinadas coisas acontecem, por exemplo, agora, quando você tem um crescimento, né, imenso do mercado, comendo fatias, né? E isso é feio. Gente, vocês vivem em que mundo? Gente, nós estamos no capitalismo. A gente vive no mundo capitalista. As pessoas, segmentos consomem fatias de mercado todos os dias. A gente não precisa ter vergonha de trabalhar. Dançando conforme a música. Vocês aí que acham que a gente vive no mundo de Bob. Não é, menina. Então, a gente precisa pensar em como que a gente sobrevive e consegue dormir com a nossa cabeça no travesseiro, trabalhando por remuneração num ambiente capitalista. E a desinformação, ela vem muito, na grande maioria das vezes, para te afastar dos benefícios que você poderia estar acessando se você não tivesse a desinformação acontecendo. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, mas a análise do comportamento, você falou do viés de confirmação, né? Por que os CRPs regionais estão fazendo reuniões extraordinárias para defender, precisamos investigar, nós psicólogos, essas práticas que estão acontecendo com esse método da análise do comportamento. E se você assistir qualquer uma dessas reuniões, um show de vergonha. A vergonha de ser psicólogo. Não, eu já tinha vergonha desde sempre, porque pra mim... Vergonha, não, tenho muito orgulho de ser psicóloga. Eu sou das que defendo que a análise de comportamento é sim uma teoria psicológica. E Schmodomedes que não? Ele diz que nasceu lá. Eu resolvo com os problemas dele. É assim. De novo, né? A quem tem sucesso. Mas, o que acontece dentro dos CRPs é justamente essa... Não é uma desinformação. Como é que eu vou dizer isso? Não é que nem a fake news, que ela é ingênua, por isso que eu acho que é estúpido. Não é que nem o que acontece com a fake news, que então, ok, a gente precisa produzir esse resultado, então a gente precisa atingir esse público com tal regra, né? É uma coisa assim, nossa, olha, tá todo mundo falando de psicologia agora, vamos aproveitar. Entendi. Assim. Né? Pra passar boiada, lembra do cara? Abriu a porteira, vamos aproveitar pra passar a boiada? Os CRPs estão nesse movimento do passar a boiada. Porque de repente psicologia virou um troço que aparece no jornal. De repente. Né? E psicologia. E a gente tem que entender que o Brasil tem uma tradição muito forte de disseminação da psicanálise. Sim. Né? Então isso é uma coisa importante pra gente discutir o ambiente onde a gente está. 3 lugares no mundo, você sabia disso? É aqui, França e Argentina. Só existem 3 países no mundo em que a psicanálise ainda é reconhecida como uma prática terapêutica. Brasil, Argentina e França. Tá? Porque psicanálise é mentira. Não, gente. Ela só não é uma prática terapêutica. É uma teoria linda, uma filosofia maravilhosa e como história da ciência, ela é obrigatória. A gente precisa estudar. Saber muito sobre, né? Precisa conhecer muito sobre. E aí, mas a questão é que eu penso que tem o viés de confirmação. Porque psicanalistas
e algumas outras abordagens da psicologia já sempre, historicamente, se sentiram ameaçadas pela análise do comportamento. Então, e por que vem essa ameaça? Também é uma coisa que a gente precisa compreender. Porque a psicologia, eu lembro que eu estava na faculdade, ainda fazendo psicologia, quando eu li uma super interessante, uma revista, que a capa era a cara do Freud, obviamente. Né? Psicologia. Né? Todo mundo que entrou no curso fez vestibular para psicologia. E tinha lido, conhecia, achava que ia abrir um consultório com um divã e falar que nem o Freud. Tá? Verdade. 100% das pessoas que foram... Não, agora a gente tem muita gente que tem tomado contato com a análise do comportamento, muitas vezes pessoas autistas e neurodiversas que estão indo fazer psicologia porque a análise do comportamento pegou eles. O bichinho da C mordeu. Chupa a psicanálise. Olha a camiseta chupa a psicanálise. Olha o corte. Olha o corte, Helena. Então, assim, né, vamos... Cadê a hora? Tá aí. Vamos tentar ir se organizando. Então, existe esse viés de confirmação de psicanalistas e outras abordagens. Quando eu falo que eu tenho vergonha, não é de ser, mas é de estar associada a esse conjunto de práticas. Que aí foi isso, a revista da Super Interessante me mostrou que é assim. Quando a terapia funciona, o psicólogo é ótimo. Quando a terapia não funciona, foi você quem não se comprometeu. E aí é muito difícil. Tem que querer mudar. Foi você que não quis. Ao longo da história da atuação prática da psicologia, as pessoas não conseguem pegar no que de fato está acontecendo. Mas qual mudança específica, ou conjunto de mudanças específicas você pode atribuir ao fato de você estar indo ao terapeuta, ao analista toda semana? Assim, de um modo geral. Então é tudo muito difuso. Quando melhora, elogio pra mim. Quando não deu certo, responsabilidade sua. O que a análise do comportamento faz? Quando eu comecei a estudar análise do comportamento, eu me lembro de falar isso em sala, e a minha professora disse, bem-vinda. Que eu falei assim, meu Deus, a análise do comportamento é a matemática da psicologia. Isso. E eu achava que eu tinha ido fazer psicologia porque eu não gostava de matemática. Eu entrei porque eu sou de humanas, agora estão me mandando para fazer aula de estatística e gráfico. A gente faz gráfico, faz fórmula, risca no papel, desenha, faz arranjo. Faz um monte de Excel e aí tem que ficar analisando aquele monte de número que a minha descalculia grita e fala, meu Deus, eu sou estúpida, burra, incapaz, idiota. E isso fere um conjunto de crenças específicas de algumas abordagens e linhas psicológicas, que é a mensuração do comportamento das pessoas. Sentimentos a gente consegue explicar, pensamentos a gente consegue contextualizar. Então essa é a questão. E aí voltando para a questão da desinformação e voltando para o problema que a gente está no atual momento com a análise do comportamento, o esforço que a gente tem que fazer é o de ir além. Então, se você está assistindo a gente, se você concorda com as coisas que a gente fala e se você se identifica com essa abordagem psicológica, se você se identifica com essa abordagem psicológica, a gente convida você a começar a desenvolver um pensamento crítico. Mas pensamento crítico é o que, Lidiane? É você conseguir seguir e se associar a pessoas que apresentam informações verdadeiras. Então, existem jornais, né? O GAB, o JABA, o JOBM. O Behavior Analysis in Practices, o Behavior Analyst, o Verbal Behavior. Vamos fazer uma live para apresentar esses jornais? Precisando. A Helena tá falando uma coisa ótima aqui, deixa eu... Conta. Ela tá falando que vi uma psicóloga que não é analista do comportamento apoiando a carta denúncia, ou da maldade, e falando que a análise do comportamento é uma ciência, entre aspas, segundo só os analistas do comportamento. Para mim, que não sou da área, foi chocante ver o desconhecimento e o preconceito e a ignorância de uma profissional psicóloga com essa vertente. Helena, isso é o que a gente mais encontra ao longo da nossa trajetória. Então, infelizmente, com honrosas exceções, ou você
se você é cientista, ou você é analista do comportamento, dentro da psicologia, falando da ciência psicológica, se você é um cientista, tem uma formação científica, sabe ter raciocínio científico, conhece metodologia e filosofia e epistemologia da ciência, e você está na psicologia, ou você é analista do comportamento, especificamente, ou você faz alguma outra ciência comportamental. Né? Ciências cognitivas envolvidas. Ciências cognitivas também são comportamentais, elas só olham para outra coisa. Porque elas ficam no foco de contextualizar. Isso, e daí fica com aquele monte de estudo que depois não replica, porque eles não estão olhando para o comportamento, aí eles não estão medindo porra nenhuma. Depois não conseguem replicar. Eles medem, mas aquilo que eles estão medindo, sabe lá Deus o que é. Mas enfim, então é isso. Então, e no fundo, epistemologicamente, está todo mundo saindo do mesmo lugar. Isso. Desse lugar em que psicologia é o estudo do comportamento. Certo? Então, se você é psicólogo e trabalha com práticas baseadas em evidências, você entende a psicologia como um estudo do comportamento humano. Em todas as linhas e teorias que estudam o comportamento humano. Certo? Fora disso, não existe ciência. Existem teorias, filosofias, explicações teóricas, conceitualizações, porém, prática científica e empiricismo, não. E aí o que acontece é isso aí, né? Claro que a psicanálise é científica. Sim, ela foi até 1900 e pouco. Pela, né, definição contemporânea, aceita de ciência, não é mais. Não é mais. Né? Assim como várias outras práticas. Né? A gente já considerou hipnose como ciência, por exemplo, como uma prática terapêutica válida. Hoje, né, a gente não considera mais. E assim por diante. Porque, graças a Deus, no campo da ciência, as coisas andam para frente, elas não ficam paradas. Isso é precisamente a contextualização do que é ciência. A ciência, ela é feita para ser transparente. Não foi só lá no artigo de 68 do Bayer, Rolf e Risley, que ele fala que ela precisa ser tecnológica no sentido de ser replicável. Não é só lá. A ciência... É uma característica da ciência. Se não for replicável, não é científico. E isso é interessante. Agora, vamos tentar juntar, Ana, nosso TDAH com os assuntos que a gente pensou antes da gente fazer a live. Aqui a gente pegou um pouquinho. Que é o seguinte. Então, nós temos que compreender a desinformação e esse processo que a desinformação ela tem sobre a carta denúncia, né? A gente tem que entender que não está só lá, mas que está no nosso meio e que nós, como duas cientistas, estamos aqui fazendo a defesa da ciência, ensinando vocês a pensar cientificamente, a procurar dados de maneira científica. Entra um terceiro elemento na jogada que pode ser utilizado para os dois lados. Mudou muito, né, a maneira como todas essas coisas são feitas. E aí, essa semana saiu no jornal o Prêmio Nobel de Física e o Prêmio Nobel de Química. Então, o Prêmio Nobel de Física, quem ganhou foi Geoffrey Hinton. Quem que é esse cara? Ele é conhecido como o padrinho da inteligência artificial. Ele e um outro, né? Sempre 2 ou 3 ganham. Então, a duplinha ganhou e o outro é o John Hopfield, eu acho que é assim que fala. Porque com as contribuições dele em relação ao quê? A Learning Machine. Né? Machine Learning, perdão. Então, uma ferramenta de inteligência artificial que aprendeu a aprender e resolveu um raio de um problema lá que eles tinham em biologia, que eles nunca conseguiam resolver, e o trem lá pensou por eles e resolveu.
Pronto. Então, e eles ganharam por isso, eles entendem, então vem deles o fato de hoje nós termos tradução automática, reconhecimento facial através dessas redes neuronais que foram artificiais, que foram produzidas a partir do conhecimento deles. E eles mesmo falam que alertam, não, eu acho que é isso, alertam sobre os riscos do uso dessa tecnologia, pedindo que a gente use de forma responsável e ética para evitar potenciais consequências negativas. Isso é o difícil de fazer ciência, porque você produz de fato tecnologia com o objetivo de melhorar a vida de uma sociedade, mas depois que você lança isso para o mundo, isso vai ser usado pelo mundo de qualquer forma. E o outro prêmio Nobel que ganhou também essa semana, que foi o de Química, foi dividido entre 3 pessoas. Gente, Demis, John e tem um outro que não está aparecendo aqui, mas foram 3 que ganharam o prêmio. Gente, 6 milhões de reais no prêmio Nobel. Eu acho pouco. Que é 1 milhão de coroas. Suíças. Suíça. Não é Suíça, é Suécia. Então é sueco. Então é sueco. E aí, esses de química que ganharam é porque eles conseguiram replicar a sintetização, ou seja, primeiro, através da inteligência artificial, eles conseguiram prever a estrutura das proteínas, a estrutura física das proteínas, e aí com isso eles aprenderam a produzir outras proteínas, além das que a gente já encontra na carne, enfim, no feijão, enfim. Onde a gente encontra, até no sangue tem proteína, todo canto tem proteína. Né, gente? E aí, criar novas estruturas de proteína vai auxiliar na produção de novos medicamentos e no avanço da compreensão de doença. E aí já me preocupa na hora que eu falo de criação de novos documentos, porque a indústria farmacêutica ela é realmente predatória de modo geral. E aí a gente volta pra gente começar a fechar. E é isso, né? Ela é predatória, as práticas são predatórias, as tomadas de decisão são extremamente antiéticas e, por outro lado, é responsável por uma mudança imensa na qualidade de vida das pessoas. Então, e as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É a dialética, né? Duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Sorry, mas podia. Desculpa, gente. Então, aí a ideia é exatamente essa. E a inteligência artificial? Chat GPT da vida. E como que era isso que eu queria pegar o gancho para você começar a falar, Ana, que é como que ele tem sido utilizado, inclusive por analistas do comportamento, de maneira duvidosa. Então, veja, o problema está em usar o chat GPT, Ana? O problema está como você está usando o chat GPT. Como qualquer outra ferramenta que a gente tem, né? Como você está usando a análise do comportamento. Veja bem, você acha que esse povo nas fazendas de fake news não usa análise do comportamento, não usa teoria de molduras relacionais? Não. É o caminho para você fazer um negócio que muda o comportamento dos outros. Então, de novo, né? Então, a fusão nuclear serve pra gente, né? Ter energia limpa, em vez de destruir o planeta, mas também serve para fazer bomba atômica, né? Então, a ideia é, o ChatGPT, ele é um negócio, é absurdo, gente. Quem já abriu um ChatGPT e entendeu como é que faz um prompt, né? Assim, é desesperador o quanto aquilo é rápido, acurado, preciso. E pode ser mais, a depender do quanto que você refina. Eu tô tentando abrir aqui, mas eu sei decorado que é assim, quando você entra na Unesco, a Unesco escreveu um manual de recomendação de uso da inteligência artificial generativa na educação e na pesquisa. Então isso é sensacional, porque você não luta contra a mudança, né? Você, que eu não chamo nem de evolução, mas eu chamo de mudança mesmo. Você não luta contra, você dança conforme a música, do jeito que você continua concordando com os seus valores e tudo mais. E aí ele tem, esse manual, ele tem um fluxograma
dizendo, né, de um processo de quando se deve usar o chat A GPT. tomada de decisão para você decidir sobre usar o ChatGPT ou não. Perfeito. E aí, ele começa dizendo, você precisa que a informação seja acurada? Se sim, talvez você não deva usar o chat GPT. Se você decide usar o chat GPT, ele pergunta, você tem capacidade de julgar, avaliar a informação fornecida pelo chat GPT? Sim. Se você tem capacidade, você consegue se responsabilizar judicialmente, criminalmente, teoricamente, pelas informações que estão lá assinando com autoria, porque a OpenAI não é coautora de nada. Você, ao colocar aquilo, assumiu aquilo como verdade. Não dá pra dizer, mas foi o GPT que fez. Mas foi você quem publicou. Foi você quem escreveu. Então, se você quer acurado, e se você conhece sobre o assunto, e se você garante que você se responsabiliza por aquelas informações ali, então talvez seja uma boa ideia utilizar o chat GPT. Eu posso fazer dar um exemplo? Porque está na minha cabeça assim tão fortemente. Pode. É uma analogia prática. É que nem, né, o psicologuinha da clínica de aba que está deixando o auditor dos planos de saúde terem acesso aos prontuários dos clientes, né? Porque, mas é que a operadora exigiu, então eu sou obrigada a dar. Juiz nenhum e nem comitê de ética de conselho de psicologia nenhum aceita essa desculpa, porque Não quem aceita. sabe que não pode dar acesso a prontuário para ninguém que não seja o próprio cliente, é você, psicólogo. Então não dá pra dizer que você fez porque não sabia, porque você tem obrigação de saber. E não dá pra dizer o que você fez porque você foi obrigado. Porque ninguém pode te obrigar a cometer um crime. Se você escolhe fazer isso, vai ter agravantes ou não, porém foi uma escolha. Então, é a mesma coisa. Eu posso usar o chat GPT para qualquer coisa? Posso. Eu devo? Talvez não. Mas eu posso usar e depois, se alguma coisa errada, se alguma coisa der errado, eu falar, ai gente, mas é que não fui eu, foi o chat GPT. Não, porque você está assumindo a autoria daquilo. Exato. Né? Exato. É o doloso, né? Exato. Se você entra num carro... dolo. não, então é o outro. É o culposo. Né? Se você está assumindo a possibilidade de dar merda. Que nem quando você entra no carro bêbado. É o né? culposo. Se você atropelar alguém, a culpa é sua. Não dá pra falar, ai, desculpa que eu tava bêbado. Então, quando você dirige bêbado, você assume que você pode cometer um crime. E aí é importante que a gente vê, olha, como os assuntos eles vão se interrelacionando. Então, nós estamos passando por mais uma onda de ataques na análise do comportamento. Olha, uma pessoa disse, Gicaró, disse, oi, Aninha. Oi, meu bem. Doutora Giovana. Giovana Rocha, Uau! presidenta da Associação Brasileira de Ciências Comportamentais. Hoje eu adorei a BPMC desse Nós ano. Nós adoramos. Depois vai lá na nossa Muito resenha obrigada. no YouTube, mostrando uma resenha da BPMC. Tá, nós adoramos. Vamos Voltando. voltar. Então, olha como as Dolo coisas... eventual. É bom porque a Helena, ela não só faz Não, ela né, ajuda uma consultoria total. de mídias sociais. Não, de ela tudo. faz a consultoria da vida, né, gente? A Helena segura na nossa mão. A Helena, tu não tem TDAH não, tem, Helena? Eu acho que tem. Oh, Deus. E aí, foco. Então, a gente está passando por um movimento e uma onda de desinformação na análise do comportamento. É pior que TDAH. Ela é advogada, é verdade, eu esqueci disso. Amiga, Ela tu foi é uma advogada? Mulher, a Helena é com pós-graduação na Europa. A Helena é desviada da carreira. Vamos voltar aqui. Helena, depois eu vou investigar a sua vida ali. Pera ainda. Voltando. Então, a gente está passando por uma onda de desinformação agora na análise do comportamento com o agravante do uso da inteligência artificial generativa, que é isso, né?
com as práticas antiéticas. Então, olha, ética, IA e desinformação. Bota isso numa sacola, faz o meu projeto de pós-doc. Olha lá, a galera. Então, assim, o que foi? Verdade. 5 minutos da live, o que motivou a gente a fazer, né? A gente vai falar disso hoje especificamente. Isso. Então, a gente tá vendo, né, toda uma área surgindo, né? Porque existe essa ferramenta. E formação péssima na graduação, a Gi tá trazendo. Não vou nem entrar nessa, porque isso, minha filha, isso é um buraco sem fundo. Nós chegamos lá, mas, né? A gente tá vendo toda essa área que tá surgindo porque existe essa ferramenta, que é a da produção de material informativo, material de treinamento, manual, e-book, livros mesmo, livrão. Protocolos. Inclusive, né, protocolos de atendimento, protocolos interventivos, planos de intervenção, objetivos comportamentais, programas de ensino feitos pela inteligência artificial. Mas, Ana, isso é um problema? Depende. Qual? Quem está fazendo? Então vamos voltar lá pro protocolo da Unesco. Exato. Né? Exato. Você conhece sobre o Você assunto? conhece sobre o assunto o suficiente para avaliar se a informação que está retornando do seu GPT é uma informação acurada? Gente, é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eu tenho capacidade, conhecimento, capacidade não é uma coisa inerente. Eu tenho conhecimento para olhar, ler e dizer assim, conhecimento e ética. Por quê, Lid? Porque vem pronto, vem lindo, vem numa estrutura de tópicos, vem com XYZ maravilhoso. Falta vir um coração e um beijo no rosto. Então eu tenho conhecimento para avaliar que aquela informação não é precisa e ética para não utilizar? E ética para ter o trabalho de avaliar. Muita gente vendendo tudo como se fosse aplicável para qualquer pessoa. Então, assim, gente, a quantidade de propaganda que eu recebo no Instagram, de e-book e manual. É porque essas coisas ficam tudo ouvindo a gente, né? Fica ouvindo a gente. Para tudo, inclusive análise de comportamento, inclusive manual de manejo comportamental para autistas, manual de ensino de habilidades, manual de princípios de análise de comportamento, manual do caralho de bico. Aí eu vou lá e olho o autor, devia estar escrito autor ChatGPT, mas não, tem o nome no CPF ali. Eu nunca vi mais gorda a cara, nem o nome, nem o cheiro da pessoa que tá ali. Assim, eu não tô me colocando num lugar assim, mas você conhece todo mundo. Não, mas eu tenho muita convicção de que as pessoas importantes, ou seja, aquelas que realmente dominam esse conhecimento, pelo menos se eu não conheço, eu já ouvi falar. Isso que eu ia dizer, tu pode não conhecer a pessoa, mas tu sabe da linhagem. De onde ela vem? Tipo, ela foi orientada por fulano. Ela Isso é que a do Gi grupo. falou aí. E o tamanho do buraco que é a incompetência das graduações em psicologia no que diz respeito à formação científica e formação analítica comportamental. E quando a gente está falando desses materiais produzidos e desenvolvidos produzidos e comercializados, era isso que eu ia falar. Nesse momento, a gente está juntando comportamento não ético, a gente está juntando inteligência artificial e a gente está juntando a desinformação. E todas essas coisas contribuem e reforçam a onda de ataque à análise do comportamento, que infelizmente pode sim se tornar, a depender do volume de consumo dessas coisas inacuradas, uma prática ruim. De fato. Vai se tornar. Né? Vai se tornar. Ela tem todas as, né? Então, se você não tem uma formação teórica, técnica e ética, você vai pegar um negócio, porque custo de resposta ficou zero.
você não gasta, não investe Não, você investe quanto que custa? 99? $20. É tipo dá Dá 100 90 reais, reais poucos por mês meses. pra pagar o LGBT. Ou paga a versão mais Robusta. Se bem que eu não sei, não tem gente que usa o GPT-4. Que é pior e assim, né? Mas não consegue, que não consegue nem anexar aqui. Não anexa nem aqui. E aí a gente vai dizer o seguinte, nós usamos. Eu ensino, tu ensina também consultoria, amiga? Não apareceu essa oportunidade, essa demanda. Eu ensino nas minhas consultorias como que você faz o uso correto, adequado e a análise da produção. Então a gente faz junto. O que é que você quer perguntar? Eu ensino a fazer prompt. Também estou aprendendo, estou estudando e estou ensinando. Porque, gente, saber fazer pergunta. Então a gente tem que aprender a saber fazer pergunta para esse lugar da inteligência artificial. Nós temos que ser capazes de saber se a resposta que foi dada, a pergunta que fizemos, ela é válida, e depois nós vamos fazer o caminho da aplicação dessa resposta, se ela for válida. E tem uma outra coisa também, quando você conhece sobre um assunto, é impossível que você não faça modificações no arquivo. Então, para que a inteligência artificial serve? Ela serve para otimizar o seu tempo e entregar coisas operacionais. E aí você pega daquilo e melhora. Então o Hernando fala, o Saulo fala que não tem problema nenhum. Dr. Hernando, professor da UEL de Londrina, que trabalha com desinformação e criatividade, são as duas linhas de pesquisa dele, e que também contribui com o Ministério da onde, Jesus? Da Educação na criação de protocolos para lidar com a desinformação. Ele e o Dr. Saulo Velasco, que trabalha com tomada de decisão, resolução de conflitos e com como que você aprende a aprender. Então, essas duas pessoas, com todos esses referenciais, ou seja, fontes válidas, dizem, pode usar o GPT, desde que o caminho que você fez para chegar ao produto final na pesquisa e na produção, ele seja transparente e apresentado para os avaliadores do seu documento. E para mim, assim, é muito claro a analogia direta, né, com... Ministério da Justiça, a gente falou. Porque foi na época da eleição, com a coisa do é verdade. Ele inclusive, colocou para si que ele tem um pezinho nessa coisa do X ter caído, porque as regulamentações ele contribuiu para escrever. Gente, orgulho. Fernando, orgulho. Então, assim, pra mim é muito claro como a mecânica dinâmica é muito análoga né? Eu fiz um cursinho de 18 meses que, na verdade, teve só 100 horas de instrução direta e agora eu sou especialista no comportamento. Eu posso sair abrindo uma clínica e atendendo criança? Não. Pode. Você deve? Não. Você vai fazer merda? Com certeza. Quase que 1 para 1 a probabilidade aí. Né? Então, a mesma coisa. Eu posso usar o chat GPT para escrever um artigo científico? Pode. Você deve? Não. O seu artigo vai ser aceito? Jamais. Né? E se for aceito, vai ser por aquelas revistas obrigatórias que você paga para publicar, para você poder estofar o seu currículo, porque você quer alguma vaga em algum lugar. Então, todas essas coisas são possíveis. Isso. Então, a gente tem que ter a ferramenta, que é o nosso raciocínio crítico e o nosso comportamento ético, né? E a gente tem que ativamente, né, bater de frente mesmo. Esse é um momento em que a única estratégia possível é bater de frente. É diretamente desmentir aquilo que as desinformações que estão sendo passadas. E veja o quão grave, assim, já acabou o nosso tempo da live e eu entendo que a gente vai discutir mais sobre esse assunto porque dá muito pano para manga. Tô vendo as pessoas super interessadas.
nesse assunto e vejam as implicações do que aconteceu nas eleições da Prefeitura de São Paulo. Ainda bem que o Pablo Marçal, ele foi engasgado pela própria arrogância dele neste momento. Eu também não sei se isso todo não é um grande plano. Plano maior para a presidência, né? Porém, ele divulgou laudo com resultados contra o bolo que a própria filha do médico veio a público dizer, gente, olha como é a assinatura do meu pai. O que também já é um risco. Porque o médico, né, o CRM que estava ali, se você entrasse na página do CRM e pusesse aquele número, o médico já tinha morrido. E outra, era um médico de especialidade de oftalmologia. Como é que ele dá um laudo sobre drogadição? Então, né? Um laudo psiquiátrico. Quem dá esse tipo de laudo é o psiquiatra. Então, assim, era uma falsificação vagabunda, primária, que... Por que eu acho rapidamente disseminada. Que é assim, não faz sentido ter sido tão burro assim? Porque ele não é burro. Não, mas, Ana... O problema do Marçal, o maior problema que existe... O Bolsonaro, por exemplo, ele é perigoso? Muito. Ele é criminoso? Para caramba. Mas ele é burro. Ele é burro, incompetente e ele se cerca de gente burra e incompetente. Marçal não. Marçal é muito inteligente, estrategista e se cerca de pessoas que sabem fazer essas coisas. Eu tô tentando lembrar o nome do jornalista. Esse cara é perigoso. Não, ele é muito perigoso. Eu tô tentando lembrar o nome do jornalista não é o Guga Chakra. É o outro que fica junto com ele. Isso aí. É o Márcio. Vou lembrar. Gente, é o cara que fica junto com o Guga Chakra. É o que segura o Guga Chakra. Gente, um dia se ele pintar o cabelo eu vou estranhar muito. Você quer ver a cara do TDAH, você liga pra ouvir o... Tu viu o cachorro dele? O cachorro da gata na cara dele. Foco, tá acabando a live. Faz 10 minutos. Não, calma, então vamos fechar só aqui. Com que era que a gente ia fechar? Isso, a gente ia fechar como? Presta atenção. A tecnologia avança, precisamos nos atualizar também, mas ainda não temos uma ferramenta 100% acurada. Às vezes, até quando a resposta é correta, mas se questionado de que a IA tem certeza, ela altera a resposta. E exatamente, volta lá no manual da Unesco. É isso. A Unesco, ela fala, se você não é capaz de ser avaliador daquilo, não use. A Gi tá dizendo que vai assistir a gravação no YouTube porque o tema é excelente. Olha só a importância do prompt. Ela faz isso. Se a pergunta for, tem certeza que essa avaliação é correta? Geralmente ele muda. Agora, se a pergunta for, me dê as fontes que confirmam esta afirmação. Que aí você consegue consultar. Da onde a coisa tirou aquela informação que ela está te dando. E aí você tem muito mais informação para julgar se aquilo tá ou não ok. Bora, né, Ana? Bora. Acabou. Acabou porque acabou o tempo, não porque acabou o tema. Não acabou o assunto. A gente volta, provavelmente na semana que vem a gente volta a conversar sobre isso. Se nada acontecer de muito urgente entre hoje e a semana que vem, a gente conversa sobre isso. A eleição é esse fim de semana já? Não. 3 semanas. São 3 semanas. E eu ia falar do que o cara que fica junto com o Guga Chakra falou dessa estratégia do Pablo Marçal de lançar um negócio que é facilmente desmistificável na véspera da eleição. É porque ela tem um objetivo. Beijo, Gi, bom final de semana. É porque ela tem um objetivo e o objetivo era esse mesmo. Colocar em dúvida, só isso, colocar em estado de dúvida Marcelo Lins. Oh, Jesus, é o Marcelo Lins. Colocar em estado de dúvida o eleitor que tinha certeza que ia votar no Boulos. Porque aí desmistifica na véspera, mas fica na cabeça, será? Mas será mesmo que o Boulos... E aí a gente ainda sai um cenário horroroso, que é os nossos meios de comunicação, que um dia foram jornalísticos, hoje em dia eles só se interessam por quantidade de tráfego nos portais. Né? Então bota aí
Folha de São Paulo, Estadão, Exame, Veja, Globo News e etc. Imediatamente deram um furo da notícia, sem antes checar. Que gente, a regra máxima do jornalismo é cheque a fonte e a informação, não é só a fonte, né? Então, cheque essa informação. Você tem que ter pelo menos dois lugares âncoras que ancoram essa informação. Alguém te disse e você viu o documento. Pronto. Uma pessoa, um expert no assunto te deu a opinião e você teve acesso a um registro. Então tem que ter duas âncoras para ser uma notícia jornalística. Então tá claro que a gente não tem mais isso. Essa prática do jornalismo falecida está, né? E aí é o estrago que faz. Porque você pega um negócio que é desinformação e você tá usando os meios oficiais, institucionais, para replicar isso e para dar validade. Olha a última fala do Marcelo Dias. Eu já fui xingado de graça. O Twitter segue eu mesmo. Gente, um beijo. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia de vocês. Bora trabalhar, né? Que ainda tem turno da parte. Twitter é ótimo. Amiga, a gente falou e levantou correndo. Mas que hoje tava assim,